tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre algumas experiências que eu tive fora do Brasil e eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens de fazer uma viagem com ou sem agência. Eu não vou falar muito sobre a viagem que eu fiz pro meu intercâmbio, tá? Essa viagem eu fiz com uma agência muito boa que me ajudou muito. A primeira parte do meu intercâmbio, quando eu morei na Irlanda, e depois agora eu vim pra Alemanha por conta, então foi um processo totalmente diferente. Mas enfim, esse já é outra história, outro papo, outro vídeo. Hoje eu quero falar de viagens curtas, assim, viagem de turismo. A primeira viagem que eu fiz aos meus 18 anos, eu não sabia nada como funcionava esse processo de viagem, passagem, seguro. Naquela época, então, eu queria muito vir visitar uma família de amigos que eu tenho aqui na Alemanha. Então, eu queria ir pra Alemanha, ficar com essa família de amigos um tempo, depois fazer uma espécie de... Não foi bem um mochilão, assim, mas visitar vários países e depois voltar para essa família na Alemanha. Então essa agência, ela organizou tudo isso pra mim. A segunda viagem que eu vou falar sobre foi uma viagem que eu fiz em dezembro de 2014 com uma prima minha. E a gente fez um mochilão mesmo, assim. E a gente organizou e planejou tudo. A única coisa, então, que a gente comprou pela agência foi a passagem aérea de ida e volta do Brasil. Mas todas as passagens, todos os trâmites e as coisas entre os países da Europa a gente fez por conta. Então foi uma experiência totalmente diferente. Um exemplo bem legal que eu gosto de dar é o Museu do Louvre, porque Paris eu fui tanto nessa primeira viagem que eu fiz com a agência e depois fui de novo com a minha prima. E foram duas experiências completamente diferentes. Na minha primeira viagem, a gente teve o que eu acho que 2 horas lá dentro com guia, assim, e o cara, ele é muito rápido, assim, tu colocava aqueles fonezinhos, ele ia falando lá na frente, e o meu guia em especial, ele era muito... Então tinha coisas, assim, que eu queria ver, que me chamavam a atenção, que eu não podia ver, porque o cara já tava lá não sei onde. No final da história, tá, eu me perdi do guia. Eu não sei o que aconteceu, que depois eu achei, eu ouvi gente falando português, eu grudei lá. Então o que eu achei? Eu disse, pô, eu fui pro Louvre, tinha tanta coisa que eu queria ver e aquele cara saiu correndo e eu não consegui ver tudo que eu queria ver. Só que daí, quando eu voltei pro Louvre com a minha prima, a gente tava sozinha. Daí que eu me dei conta, quando eu tava sozinha lá dentro, como o Louvre é grande. A gente começou a caminhar lá dentro, e daí a gente foi, e daí a gente viu uma coisa, daí a gente parou pra tirar uma foto. Porque quando tu tá com o guia, tu não tem tempo, se tu gosta, de bater foto, ou de ler alguma coisa, ou de, tipo, quando tu vê, já foi, não, sabe? Tu tem que seguir o guia, assim, tipo, vai. E com a minha prima, não, a gente tinha uma tarde inteira pra ficar no Louvre, se a gente quisesse. Só que depois de 2 horas passeando no Louvre, tu cansa e tu não conhece o lugar como o guia conhece. Então tu fica meio perdido e tu não sabe mais pra onde ir. Tem as vantagens de ter um guia é que ele vai otimizar aquele teu tempo lá dentro. E quando tu tá sozinho, tu fica meio perdido porque tu não tem muita certeza do que tu quer ver e de onde tu quer ir. Tem um lado bom que, principalmente se tu tá com um amigo, tu pode parar, tu pode tirar foto, tu pode comentar, tu pode dizer, ó, que interessante. E tu não vai se perder do resto das pessoas, porque não tem resto das pessoas. Se tu quer o máximo de informação possível em menos tempo, é muito legal tu ter um guia, é muito legal tu ter um cronograma, é muito legal tu ter alguém que pensou nisso antes pra ti. A mesma coisa acontece nas cidades. Eu sou uma pessoa que gosta muito, tipo, de caminhar, e de olhar a árvore, e de ver o pássaro, e de sentar na praça e ver as pessoas andando, porque elas andam diferente em Madrid de como elas andam em Porto Alegre. Tem gente que não, tem gente que se estressa fazendo isso, tem gente que gosta de ir e daí ver um museu, e daí ver um restaurante, e daí não sei o que não gosta de perder tempo enquanto tá viajando. Se tu tem esse tino, assim, se tu tem tempo pra se organizar muito bem antes de viajar, tu pode fazer em casa, claro, pode ir sem agência. Outra coisa, assim, que eu acho legal quando tu vai viajar por conta é que tu pode desistir das coisas no meio da viagem. Isso é o tipo de coisa que tu não pode fazer quando tu tem uma viagem assim, tipo, programada com agência, sabe? Tipo, tu adorou essa cidade, mas tu não pode ficar ali, porque amanhã, às 6 da manhã, o cara tá te esperando pra ir pra outra cidade. Mas o que aconteceu com a gente também é que as perdidas, a gente não tinha programado muito bem, e isso é uma dica que eu dou pra você que vai fazer mochilão sem agência.
olhe muito bem o quão longe o seu hostel é do aeroporto que você precisa ir. E na maioria dos países, principalmente cidade grande, a gente pegava um metrô, pegava um sei lá o que e dava tudo certo. Cara, em Paris, no horário que a gente precisava, não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinha nada. A mulher do hostel não soube nos informar ou não quis, eu não sei. A gente pagou 70 euros de táxi. 70! Pra não perder o voo. 70! Então assim, ó, resumindo. Eu acho que se tu tem uma experiência já com um pouco de viagem, se tu já fez alguma viagem, se tu conhece pessoas que já viajaram para os lugares que tu quer viajar, vale a pena tu tentar fazer o teu esquema sozinho, assim. Só que é uma coisa que dá trabalho, tá? E eu acho que mesmo que tu esteja planejando a tua viagem sozinho, vale a pena tu ir numa agência fazer um orçamento. Outra coisa, se tu tá fazendo a tua viagem sozinho, procura informações de pessoas que já fizeram isso. Eles têm blogs muito bons que explicam, assim, tintim por tintim o que tu precisa e te organiza bem, assim, pra dar o mínimo de erro possível. Eu tive duas experiências bem legais, mas completamente diferentes. De uma dica geral, dá uma olhada como funciona com pessoas que já planejaram essa viagem sozinho, dá uma olhada por cima em sites, em blogs, coisas assim, e vai numa agência de turismo só se informar sem compromisso para ver mais ou menos como seria visitar os países que tu quer com essa agência. E se tu decidir viajar sozinho, duas dicas que eu vou dar pra ti. Verifica bem os locais em que tu vai ficar. Hoje em dia a gente tem os Google Maps da vida, a gente tem todas essas coisas que nos dizem como chegar de um lugar pro outro. Então verifica bem o quão longe está o lugar que tu vai ficar, o hostel ou o hotel ou sei lá o que, das coisas que tu quer visitar e principalmente dos aeroportos que tu precisa usar para ir de um país pro outro. A segunda coisa, se tu está indo sozinho, conversa bem com a pessoa que vai contigo, tá? Se alguém estiver indo contigo, se tu estiver indo sozinho mesmo, pensa bem como tu quer lidar com essa viagem. Eu acredito hoje em dia, tá, com o pensamento que eu tenho hoje, que vale mais a pena tu visitar menos lugares e ficar mais tempo do que visitar, sei lá, 10 países e ficar um dia em cada, sabe? E duas dicas, se tu resolver ir com a agência de viagem, a primeira dica que eu dou, pesquise bem, não vá em uma agência só e fale com pessoas que já foram por essa agência. A segunda coisa, se você vai fazer por agência, a gente tem mania, tá? Quando a gente paga por uma coisa, de reclamar de tudo que dá errado. Não reclama tanto, mas às vezes é uma coisinha assim que se tu pensar bem, não é culpa do guia que choveu, não é culpa do guia que tu deixou a tua carteira em cima da mesa num restaurante e alguém levou. Às vezes tu estraga a tua viagem por uma coisa que aconteceu, que na verdade não foi culpa de ninguém, e tu perde alguns momentos assim de felicidade por causa dessas coisas. Então é isso, decidindo viajar por conta ou decidindo viajar por agência. Se tiver alguma dúvida e se eu puder ajudar, por favor me manda uma perguntinha que eu responderei com o maior prazer. Ok? É isso aí, boa sorte e até a próxima!